Olha aí, pessoal, estamos diante de alguns acontecimentos, trouxe dois aqui para a gente conversar a respeito dessa interferência do Poder Judiciário que tem acontecido há algum tempo, mas que se torna cada vez mais incômoda em relação a temas que são sensíveis ao povo brasileiro, que são votados no Poder Legislativo, sancionados pelo Poder Executivo e que ainda assim são derrubados, geralmente via STF, por meio de ações movidas por partidos nanicos como o PSOL, associações obscuras que claramente estão ligadas a grupos políticos, enfim, uma interferência evidente do poder judiciário no legislativo e na formulação de leis de maneira geral, que tem se tornado cada vez mais presente e se tornado cada vez mais incômoda também para o povo brasileiro. Vamos falar aqui sobre a questão das escolas cívico-militares lá de São Paulo, que deu o que falar e o PSOL já acionou o STF quanto a isso, e também sobre algumas leis que estão rolando em algumas cidades com a proibição da linguagem neutra em escolas e em repartições públicas, que o STF também tem anulado. Vamos tratar desses temas então? Mas antes, não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário aqui neste vídeo. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito. Considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, primeiro a questão das escolas cívico-militares lá em São Paulo. Esse modelo tem sido desenvolvido com mais frequência no Brasil nos últimos anos. Sempre existiu, mas começou a ganhar mais aplicação e a chamar mais atenção das pessoas, principalmente por se contrapor ao padrão, ao típico modelo de escola estatal, chamada de escola pública. Eu já falei sobre isso aqui no canal em outra oportunidade, em um vídeo já antigo aqui no canal. Qualquer coisa eu deixo na aba de comunidades explicando esse meu ponto sobre escola pública e escola estatal. Mas o modelo típico, o arquétipo da escola estatal no Brasil hoje é aquele antro de doutrinação que você conhece muito bem, ainda que você não frequente a escola, ou você se lembra dos seus tempos de escola, ou então você acompanha alguém, algum jovem, alguma criança que hoje está na escola, não é? Então, em resposta a esse modelo doutrinatório de escola estatal que incomoda o povo brasileiro, que é tipicamente um povo mais conservador, com valores mais tradicionais, em resposta a isso, as escolas cívico-militares, que tem aquela questão da disciplina e tudo mais, uma regra mais militar, não é? Essas instituições têm feito bastante sucesso e têm proliferado pelo Brasil. E aí, no ano passado, em meados do ano passado, né, julho, o presidente Lula acabou com o programa de escolas cívico-militares criado pelo Bolsonaro na gestão anterior e vários estados tomaram a iniciativa de criar seus próprios modelos em nível estadual, que para mim é uma coisa excepcional. Quanto mais descentralizada for a educação, melhor ela vai ser. Vamos ter vários modelos sendo adotados e que poderão ser comparados em seus resultados, em sua eficiência, nos seus custos e tudo mais, né? Então, o que acontece? O Tarcísio prometeu que iria iria criar essas escolas estaduais para suprir essa demanda que existia por conta do governo Bolsonaro aí, e então, no dia 21 de maio, estou gravando isso aqui no dia 1º de junho, pois é, estamos chegando na metade do ano. No dia 21 de maio, a Alesp aprovou a criação dessas escolas com uma tranquilidade total, 54 votos a 21, moleza, passou moleza ali na Alesp, e o Tarcísio de Freitas sancionou esse projeto no dia 27. Isso causou todo um rebuliço, principalmente junto à esquerda, a ala mais progressista, e o pessoal que hoje domina a mentalidade das escolas estatais, o pessoal que está no controle da doutrinação, né? Então, o que aconteceu na sequência? O PSOL, é claro, sempre ele, né, partido que é contraditório no seu nome, socialismo e liberdade. Pelo amor de Deus, que coisa mais absurda, não é? Eles fizeram uma ADI, ação direta de inconstitucionalidade, lá no STF, pedindo a suspensão dessa lei sancionada pelo
Tarcísio de Freitas, né? Então, de acordo com o PSOL, essa lei agride a Constituição Federal, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação e os Planos Nacional e Estadual de Educação, né? O motivo pouco importa, o importante é o caráter político envolvido, porque não há julgamento no STF que não seja essencialmente político, né? Mas a coisa não para por aí do ponto de vista dessa disputa entre mentalidade conservadora e progressista. Também o senhor Alexandre de Moraes, ministro do STF, votou em uma ação que está correndo em relação a 2 municípios de Goiás, né? Aliás, um de Minas e um de Goiás, Ibirité, em Minas Gerais, e Águas Lindas de Goiás. 2 municípios que criaram leis, votaram, aprovaram e foram sancionadas essas leis pelos prefeitos, proibindo o ensino de linguagem neutra nas escolas, né? Então essas leis foram aprovadas, começaram a vigorar, e aí 2 grupos aqui bastante, vamos colocar aí, obscuros, que seria a Aliança Nacional LGBTI+, e a Associação Brasileira de Famílias Homotransafetivas, né, entraram junto ao STF pedindo a suspensão dessas leis, aí, a declaração delas de inconstitucionalidade ou algo desse tipo, né? Então começou essa votação que está acontecendo numa sessão virtual, então os ministros não debatem o tema, eles votam por escrito de forma não presencial. O Alexandre de Moraes foi o primeiro a votar, isso aqui aconteceu ontem, dia 31, mantendo as suas decisões liminares. Então ele, de forma liminar, suspendeu essas leis, agora o tema foi para o STF para ser votado por todos os ministros. Obviamente, o Alexandre de Moraes, que tinha suspendido essas leis, votou pela manutenção da sua suspensão, agora, é claro, de forma definitiva, né? Então, essas leis foram suspensas na semana passada. O argumento do Alexandre de Moraes é que o município não pode proibir o ensino de conteúdos que são permitidos pela União, né? Que seria, em tese, quem tem a competência para legislar sobre educação no âmbito do Brasil todo. Acontece que a decisão dele também impacta sobre trechos da lei, dessas 2 leis aqui, que vedavam o uso da linguagem neutra na administração pública desses municípios aí, né? Então, por exemplo, em Ibirité, essa lei proibiu o uso de linguagem neutra por agentes públicos do município. E Águas Lindas de Goiás, a linguagem neutra foi vedada em editais de concursos públicos, ações culturais, esportivas, sociais ou publicitárias que tivessem recebimento de verba pública, né? Então, é bem provável aqui que outros ministros sigam esse mesmo pensamento do Alexandre de Moraes, porque, por exemplo, aqui, Luiz Fux, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes e o próprio Barroso já determinaram suspensões semelhantes a essas aqui em outros períodos, anos atrás, né? Os outros 10 ministros vão votar na próxima semana sobre esse tema aí, e muito provavelmente essas leis também serão derrubadas. E aí nós estamos, portanto, diante do grande problema que hoje assola o Brasil do ponto de vista jurídico, que é a interferência do Poder Judiciário no Legislativo, né? A questão daquela definição de como funciona o Estado, a divisão de poderes e tudo mais, a ideia do Legislativo é que ele é o poder mais representativo do povo, né? O Executivo também, mas o Legislativo é formado por representantes diretos do povo, e são eles, justamente por representar a vontade popular, que editam as leis que vão vigorar sobre o povo como um todo. Então, em tese, o que uma Câmara dos Vereadores, o que uma Assembleia Legislativa, o que um Congresso Nacional fazem, nada mais é do que refletir a vontade popular. Então, a vontade do povo brasileiro, e isso é evidente para mim, para você, para qualquer outra pessoa, é que o Brasil tenha um pouco mais de comportamento tradicional, de uma moralidade mais conservadora, com essa coisa mesmo dos valores cívicos sendo desenvolvidos na escola, ao invés de doutrinação, de linguagem neutra, de ensinar como é que coloca camisinha, essas coisas que a gente vê hoje em dia na escola de forma geral, e que tem afundado a média da educação brasileira, porque não se aprende nada de verdade na escola
é apenas doutrinação em cima de doutrinação. E as pessoas não aguentam mais isso, os pais não aguentam mais ver esse tipo de coisa. É um anseio popular, realmente. E a linguagem neutra, por outro lado, é uma agressão ao idioma português, que tem a sua base, o seu fundamento organicamente desenvolvido ao longo de séculos, e a linguagem neutra nada mais é do que uma intromissão nesse cenário, uma quase que obrigação das pessoas a se adequarem a normas que foram inventadas outro dia e que não fazem o menor sentido dentro da semântica do português, por conta do atendimento à vontade de determinados grupos muito específicos. O pior é que esses grupos muito específicos que não têm representação em um Congresso Nacional, em uma Câmara de Vereadores ou uma Assembleia Legislativa, esses grupos têm uma penetração muito grande dentro do STF e conseguem reverter a vontade popular manifesta por meio de leis aprovadas pelos representantes do povo numa Corte Suprema. Então isso aí viola totalmente a ideia da democracia como exercício da vontade popular dentro do Estado. Isso aqui depõe totalmente contra a divisão dos poderes e é um problema muito sério que acaba meio que tirando totalmente o sentido de você votar em algo que representa mais o seu modo de ver o mundo. Não faz a menor diferença, porque aqueles 11 senhores togados que não foram eleitos por ninguém decidem de forma mais poderosa que o Congresso Nacional o que pode ser feito e o que não pode ser feito no fim das contas. Mas me diga aí o que você achou dessa história, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.